Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que estão no entorno da nossa bolsa de valores, estão no entorno do mercado, e quando nós utilizamos as interpretações ajustadas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Vou falar sobre o bug no entorno da AS Brasil, a elétrica favorita para o mês de outubro e BDRs que estão pagando mais dividendos do que empresas nacionais. Hoje é dia 8 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 11 da manhã, ou seja, já faz uns 40 minutos que abriu o mercado, talvez a gente consiga dar uma olhada nele lá no final deste vídeo. E nessa reportagem aqui da Trade News tem duas informações interessantes. Essa reportagem ela é assinada pela redação da Trade News e ela foi publicada no dia 7 de outubro. Dê uma olhada aqui, ó. Fique de olho na Vale e a AS Brasil. São as duas principais aqui, porque uma está no segmento de commodities, que eventualmente eu recebo perguntas sobre elas, e a outra está dentro do segmento das elétricas, que a gente sempre aborda aqui no canal. Com relação à Vale, a informação aqui relevante é que ela vai interromper temporariamente a produção de níquel em Onça Puma, nessa região, devido a danos causados por um vendaval. A empresa estima uma redução entre 1,5 a 2 mil toneladas na produção do quarto trimestre. Com relação, que é o que interessa mesmo aqui para o nosso vídeo, a AS Brasil, a SPX Gestão de Recursos aumentou sua participação na AS Brasil para 5,45%. E onde é que está o bug dessa história? É que os valores negociados atualmente da AS Brasil, eles estão descolados dos valores que a Auren, que fez uma combinação de negócios, está incorporando a AS Brasil, eles estão muito acima dos valores que serão pagos. Então é algo muito estranho, já que a Auren vai acabar pagando um valor menor do que o valor que está sendo negociado hoje na nossa bolsa de valores. Esse bug não é só meu, tem muitos influencers, muitos traders e também tem muitos players bem significativos no mercado que estão com essa mesma interrogação sobre a cabeça. O que pode estar acontecendo? O fato é que hoje é dia 8 de outubro de 2024, nós vamos saber ali pelo dia 15, dia 20, quando o negócio vir a termo. Temos aqui também uma questão no Safra News, assinado por Sinara Escobar, do dia 23 de setembro de 2024, é bem antigo, mas é como isso aqui está dando uma história, está quase gerando uma novela, nós vamos juntando pedacinhos, talvez isso lá no final nos aponte para uma leitura de cenário. Mas veja que o atual sujeito colocado na frente da presidência da República, ele perguntou lá às agências de risco se dá para recuperar o grau de investimento até o fim do mandato, ou seja, até o final do ano de 2026. Isso, segundo informação passada pelo ministro da Fazenda. E veja que como isso aqui acontece no dia 23 de setembro, uma semana antes de que a Moody's aumentou a nota do Brasil. Então, o que será que pode ter acontecido? Parece muito mais uma negociação de cunho político do que propriamente uma nota a ser atribuída. Prognóstico da pasta, ou seja, a pasta que quando ele fala é o Ministério da Fazenda, é muito bom e que deixaria o Brasil a um passo de retomar o grau de investimento com pelo menos uma das agências. Na verdade, o grau de investimento precisa de no mínimo duas, como a gente já viu aqui em vídeos anteriores. Então, o sujeito que está à frente do executivo também mostrou preocupação sobre a possibilidade do país recuperar 3 graus do rating soberano e alcançar grau de investimento até o fim do seu mandato. Ou seja, é bem ousada a intenção, né? Então se reuniram lá e as argumentações em pró é justamente a reoneração da folha de pagamento de diversos setores, que começa a partir de 2025 e começa a virar a receita ordinária dentro do orçamento. Consequentemente, é uma das fontes de maior recebimento para o governo federal. A questão também das emendas parlamentares dentro do arcabouço, tudo leva a crer que elas ficarão dentro do arcabouço, isso porque a lei da responsabilidade fiscal passa a valer também para todas as decisões tomadas no Congresso, então eles não podem ultrapassar aquilo que está dentro da questão orçamentária. Mas o fato, essas são as argumentações, né, para melhorar a questão do investimento. Mas o que eu percebo que está ali por trás, que talvez gere lá no final uma análise de cenários, é que o governo não tem dinheiro para investimento. Então ele tem como manter a máquina, mas não tem como fazer o país andar. E lembrando que ele tem aquele
PAC é um novo, né, programa de aceleração do crescimento, e até um programa de aceleração do crescimento verde, tem toda uma conjuntura ali no entorno, e aparentemente muito poucos centavos estão sendo colocados. Como provavelmente deva se pretender uma reeleição em 2026, é necessário ter obras para apresentar. E até o presente momento não tem nem as obras e nem o recurso. Por isso que ele quer esse grau de investimento. Possivelmente, né, vou ter que, na verdade, debulhar melhor essa situação, mas provavelmente deva ser isso, para que ele possa ter o que apresentar em 2026, e também tem que se levar em consideração o fracasso do governo federal no pleito eleitoral que aconteceu agora no último domingo, primeiro turno das eleições municipais, prefeitos e vereadores. Foi um fracasso completo, os principais analistas políticos estão tratando dessa forma. E já que tocamos em elétricas também, falando inicialmente da RS Brasil, vamos falar um pouco da Eletrobras, que está lá no início, né, a elétrica preferida hoje do mercado, dentro da Money Times, aqui nesse segmento chamado Carteira Recomendada, uma reportagem assinada por Giovana Leal, do dia 7 de outubro, portanto do dia de ontem. E o que ela nos traz aqui? Que vai explicar, né, porque a Eletrobras é a elétrica favorita entre 22 analistas para se investir, mas veja bem aqui, no mês de outubro. Então eles vão fazer uma série de argumentações. Eu coletei aquilo que eu percebi de principal. A Eletrobras foi eleita a ação do setor elétrico favorita dos analistas para outubro, com 22 bancos, corretoras e casas de análise. Na visão do BTG Pactual, a Eletrobras negocia uma taxa interna de retorno, ou TIR, real, de 13,8. Lembrando que a Taesa está um pouquinho acima de 7. Então a gente vê que tem um distanciamento entre essas duas empresas. Também aqui tem uma informação que advém da Empiricus Research, que por sua vez pontua que na verdade eu não mencionei isso, né? Não, desculpa, eu mencionei sim, foi o BTG Pactual que fez essa informação sobre a Eletrobras. E a Empiricus, ela pontua que com grande parte do portfólio ainda descontratada, a recuperação dos preços de energia deve impulsionar a Eletrobras. Aqui tem uma informação, uma interpretação, né? A gente precisa ler também, debulhar melhor, mas muito provavelmente a retomada dos preços a partir das bandeiras que eu mencionei ontem, né? Bandeira vermelha 2 e bandeira vermelha 1, provavelmente as geradoras e a Eletrobras é a maior geradora do Brasil, talvez elas comecem a entrar numa rota aí de melhoria dos seus resultados. A gente vai perceber alguma coisinha agora no resultado do terceiro trimestre que nós vamos abordar aqui no canal. E veja que eles colocam aqui esses 22 bancos, casas de análises, corretoras, né? Eles colocam as suas favoritas, então eles foram pontuando lá aquelas que eles entendem como as melhores. A Eletrobras apareceu aqui com 7 pontuação dos 22. A Equatorial, que a gente não tem visto aqui no Brasil, aqui no canal, porque a Equatorial, na realidade, ela não é uma boa pagadora de proventos, então a gente sempre olhou ela com um certo afastamento. Mas veja, eles colocam a Copel, também, no caso, a Eletrobras, a Copel, geradoras, né? A CEMIG, interessante, já a CPFL, Energia, Endi, Energisa, Taesa e Alupar, com notas menores. Mas eles estão considerando apenas o mês de outubro. Também você precisa prestar atenção nisso. Não é uma visão de projeto nem uma visão de longo prazo. O que me faz crer que estejam apostando justamente nos resultados do terceiro trimestre, onde pode dar uma impulsionada nessas ações por conta de uma possível valorização feita pelo mercado. E aqui no levantamento participaram todas essas empresas, Ágora, a Ativa, Endbank, Decoval, BB Investimentos, BTG Pactual, enfim, tem uma série aqui, tem 22, você pode olhar melhor depois se você quiser na matéria. Uma informação adjacente aqui da Taesa saiu através desse comunicado feito ao mercado. Nós olhando aqui embaixo, né, nós podemos ver que esse comunicado ele é do dia 7 de outubro. E o que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte: foi concedida a licença de instalação pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, para o seccionamento da linha de transmissão de 500 kV em Açailândia,
E aí, aqui tem todos os nomes, né? Mas ele está se referindo aqui à concessão de Tangará da Transmissora, que é chamado aqui como o projeto de Tangará. E é importante porque isso aí faz parte do leilão número 2 de 2022, uma RAP total aqui de 109 milhões, então é importante que se acelere esse processo, né, para um investimento de um pouco 1 bilhão e 100 milhões aproximadamente, com uma extensão aqui de 279 quilômetros. Então é um projeto interessante que precisa a Taesa colocar para frente e está evoluindo dentro das licenças que são necessárias. E eu acredito, essa talvez seja a informação mais importante do dia. Saiu aqui na Infomoney, assinado por Lucas Gabriel Martins, do dia 7 de outubro de 2024, também do dia de ontem. Está dentro desse segmento, né, da Infomoney, onde investir, renda passiva. Veja que está mencionando aqui, ó, que as BDRs da B3 pagam mais dividendos do que Petrobras e Banco do Brasil. Mas, veja, tem um adendo aqui pequenininho, né? Não tão pequenininho, mas está meio de lado ali. Será que vale a pena? A E1 Co34, BDR da petrolífera colombiana Ecopetrol, teve um dividend yield de 22,14% nos últimos 12 meses. Claro que aqui tem uma questão, né? Ele está considerando os últimos 12 meses e nós sempre gostamos de olhar a média. Será que isso aí se repete em média? Bom, mas a Bolsa Brasileira, caso você não saiba, a B3, ela lista 900 BDRs. Então tem que ir lá e dar uma depurada melhor. BDRs, né, que significa os depósitos, os recibos de depósitos brasileiros. Então você compra no Brasil e tem ação no exterior. Então veja, não só nos Estados Unidos, né, tem outras bolsas, vai de acordo com onde está apontando a BDR. Outro BDR colombiano com dividend yield alto é o Banco Colômbia, ou Bancolombia, né? C2OL34, o maior banco do país latino-americano, o maior banco da Colômbia, com um retorno de 13,29%. No mesmo período, ó, o Banco do Brasil, aqui está considerando 12 meses também, né? É 10,59%. Aqui tem alguns detalhes, tem pegadinhas no meio dessa história, tá? No dia 17 deste mês, a companhia vai depositar, ó, 84 centavos de dólares, quase 85, o que vai dar a R$ 1,12 por ação. Estão considerando aqui, se eu não estou enganado, estão considerando o dólar a R$ 5,50. E aqui é interessante, né, porque tem um detalhe que às vezes passa desapercebido. Já descontado a taxa de conversão, depois nós vamos dar uma olhada nisso, e o imposto de renda mais o IOF, né? Imposto sobre operações financeiras. Então veja que você está sujeito a taxa de câmbio, a imposto de renda e também a IOF. Por isso que aqui vem essa pergunta, né? Será que vale a pena? Aí então eles vão conversar com pessoas que entendem desse ponto, né? E veja que um dos fatores positivos é que a origem dos dividendos está atrelada a uma moeda forte, que é o dólar. Então a conversão fica ali dentro do dólar. Também, por outro lado, né, uma das desvantagens é o fato de que nem todos os BDRs têm a mesma liquidez que as ações de empresas locais aqui do Brasil. Então você pode comprar um BDR, mas às vezes a bolsa do outro lado, por exemplo, provavelmente a bolsa colombiana seja uma bolsa fraca, você compra aquele BDR e se um dia você quiser se desfazer, ou até mesmo se você quiser comprar, né, talvez o número de negócios seja muito pequeno e tal, ou você tenha a dificuldade na compra, mas pior ainda, né, é a dificuldade na venda quando você quer se desfazer da ação e não tem ninguém para comprar. Há riscos envolvidos especialmente no caso de certificados emitidos por empresas de países emergentes. Por que isso aí, né? Porque é o chamado risco cambial, porque as moedas desses países também são moedas que têm muita volatilidade, assim como a gente está vendo no Brasil, mas em alguns outros países chega a ser maior a volatilidade, inclusive impactando aí de forma a perdas frente ao dólar. Então 10 BDRs que pagam mais dividendos que eles apontaram, mas aqui, claro, quando estão dizendo isso, né, nessas 10 BDRs, o que eles estão se referindo é nos últimos 12 meses. Então aqui, ó, tem alguns: Ecopetrol,
pagando dividend yield aqui de 22,14% por ação, aqui está em reais, pagou R$ 6,33. HSBC Hold, 14,25. Bancolombia, 13,29. Vodafone é de telefonia, né? 9,78. Também aqui tem um banco, né? British America. Não, desculpa, não é banco. British America Tobacco é do segmento de tabaco, né? 9,12%, um segmento interessante. Eu nunca me aprofundei nesse segmento, mas eu sei que dependendo do local, é uma das indústrias mais fortes, dependendo da região. Ignorasa, 7,23%. Lloyds Bank, também no segmento bancário, 7,21%. A Medical Properties, que é 6,29%, e por aí vai. E aqui está o que eles estão pagando, tudo que convertido em reais. E o que você mais precisa prestar atenção é na parte de tributação. No Brasil, dividendos são isentos de imposto de renda. Os BDRs, no entanto, sofrem uma tributação nos países de origem da empresa. No caso da Colômbia, por exemplo, a alíquota é de 10%, enquanto que nos Estados Unidos é de 30%. Além disso, pode haver uma taxa que varia entre 3% e 5%, normalmente a taxa de conversão, que vai ficar aqui retido no custodiante. Então aqui tem uma comparação, por exemplo, Colômbia com os Estados Unidos. Se você recebeu aqui $1.000 em dividendos da Colômbia, 10% de imposto, o valor líquido a ser recebido, no caso da Colômbia, $900. E preste atenção aqui, na conversão para real, $4.684, e tem um asterisco aqui, é porque está considerando o câmbio a R$ 5,50, o imposto sobre operações financeiras de 0,38% e a taxa do custodiante, que é de 5%, entre 3% e 5%. Se fosse nos Estados Unidos, né, para $1.000 recebido em dividendos, 30% de imposto, o valor líquido de R$ 700, e na conversão a 5,50, já os impostos todos incluídos, 3.643. Então veja que tem uma certa diferença aqui, dependendo do que você está tomando de BDR, né, ao que ele corresponde em termos de ação, e também o dividendo que é pago. Lembrando, tem mais um detalhe ainda. Conforme lei sancionada no final do ano passado, os rendimentos de aplicações financeiras no exterior estão sujeitos a uma alíquota única de 15% de imposto de renda. E aí, então, nós apresentamos outras opções de investimentos. Nós olhamos sempre com muito cuidado para essas questões enfim, compras de BDR, né? Porque às vezes varia muito conforme o momento. Eu sei que tem muita gente que diz que é importante ter parte do patrimônio em moeda estrangeira, mas você precisa avaliar todas essas questões ali por trás, principalmente na parte de tributação, para que você, eventualmente, né, não acabe comprando um ativo que lá no final aquilo que você recebe se deprecia muito em função de todas as taxas envolvidas. Sempre é bom colocar na ponta do lápis, ver todos esses detalhes, porque de certa forma eu até concordo com ter parte dos ativos em moeda estrangeira, mas você precisa ficar muito atento para o total que está envolvido, até para você não, lá no final das contas, ter a percepção de que você vai receber determinados valores, mas as taxações, impostos depreciam tanto que depois você acaba ficando frustrado. Embora é importante que aqui eles estão considerando um tempo curto, no longo prazo, se a nossa moeda aqui, o real, ele se desvaloriza muito, isso aí é compensado no andar dessa carruagem. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.